De novo, dá uma olhadinha nos navios, no trânsito de navios por esse lugar, pelo Mar Negro, passando para o Mar Mediterrâneo. Tudo que desce da Rússia. Olha Moscou lá em cima no mapa. Olha Moscou aqui, cadê Moscou? Olha Moscou aqui. Isso aqui é tudo transporte náutico. Canais, rios, Mar Cáspio, canais, rios, tudo para chegar no Mar Negro e aí chega nesse gargalo para chegar no Mar Mediterrâneo e ainda daqui tem que passar por outro gargalo ou por outro gargalo aqui embaixo, pelo canal de Suez ou, né, para chegar nos outros mares. Quer dizer, isso, pensa que... Ia dar um exemplo aqui. A China exporta tudo. É uma nação exportadora. Todo mundo inteiro compra coisa da China. O que acontece se houver sanções contra a China ou se os seus navios forem impedidos de transitar? Você não come, ou você não usa seu computador, ou você não veste. Então, o transporte globalizado, ele transformou a geopolítica, a instabilidade geopolítica entre as nações num nightmare, num master pesadelo. Porque se travar um lado do mundo, trava o mundo inteiro. Vai ter nação que não vai comer, porque não produz nada. A Arábia Saudita não produz nada, só produz petróleo. E turismo, está tentando entrar no turismo agora. Se acontecer um problema com eles poderem importar, eles não poderem importar mais, eles não comem. Então veja a situação que nós estamos no mundo hoje, né? Ok, próxima profecia. Vilna. Já foi, já falamos dele. Ok. Em fevereiro de 2022, a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Breve estará logo em jogo o acesso ao Mar Negro, que está às portas ali de Istambul. Vamos ler uma matéria aqui. Essa matéria é de 2022, é de 19 de julho. E vemos uma colaboração entre o Erdogan e o Putin, que acaba de ser prorrogada agora em 2023, que é essa do acesso dos navios da Ucrânia. Se bem que eles não têm mais grão, o que eles vão exportar agora? Não conseguiram plantar e colher em 2 anos, 3 anos. Então, né, de fato, não vai ter muita coisa ali. E o Erdogan acabou de vencer as eleições na Turquia, agora em maio de 2023, e ele entra na terceira década. 30. Ele já teve 20 anos na política, na liderança, e ele acabou de ganhar, ganhar nesse caso, tem que dizer que é ganhar as eleições. Dificilmente um cara que está 20 anos no poder, ele é ditador, ele já botou já botou na cadeia, já matou jornalista. Começa sempre por aí, né? A censura. A censura. De onde já vi esse filme antes? Puxa vida, né? Stalin, Lenin, Hitler, todos fizeram a mesma coisa. Desarmaram a população e começaram com a censura. Aí você vai se levantar contra o cara como? Não tem como. Dificilmente ele ia sair do poder. Ele chegou ao poder em 2003 como primeiro-ministro, se tornou presidente em 2014, ampliando os poderes do cargo a partir de uma reforma constitucional a favor dele, 3 anos depois. Ele foi reeleito em 2018 e depois em 2023. Voltando para a nossa matéria aqui. O presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo turco, o Erdogan, reúnem-se na terça-feira, isso foi em 2022, tá? Lembra, julho. Aonde eles foram se reunir? Em Teherã. Então você vê Rússia, opositora da OTAN, Turquia da OTAN, com os ditadores do Irã. Já temos aqui um bem prévio cenário da guerra de Gog e Magog. Bem prévio, tá longe, mas bem prévio, porque a gente não sabe se é Rússia ou se é Turquia, se é um mix dos dois, vai saber, né? Depois dessa profecia
de Rússia invadindo Istambul, vai saber. Quais são as negociações que aconteceram ano passado que renovados nesse ano? É esse terceiro parágrafo aqui, para retomar o transporte de cereais da Ucrânia através do Mar Negro. E eu pergunto de novo, que cereais? Ainda tem? Será que ainda tem? Não sei. E fora que eles sancionaram de tal maneira a Rússia que a Rússia não consegue vender mais nada para a Europa. Eu não sei aonde a Europa está comprando gás, como é que eles estão aquecendo as casas. Mas a Rússia não ficou a ver navios, porque a China precisava. A China foi lá e conseguiu um preço baratíssimo para o seu gás natural, o seu petróleo, tudo que ela precisava, porque a Rússia está precisando. É fácil, é simples assim, o jogo. Não tem moral, não tem ética, não tem nada. É o que eu estou precisando, quem vai me dar, eu vou pagar, se eu puder pagar menos, melhor ainda, né? É o jogo da sobrevivência. A guerra russa contra a Ucrânia gerou sanções do Ocidente contra a Rússia, impactando sua exportação de grãos e petróleo. A Turquia, no entanto, foi ao seu resgate, firmando acordos de cooperação, apesar de ser parte da OTAN, que em parte leva a culpa pela escalada e o início do conflito. E eu ainda acho que as forças ocultas estão financiando, né? Eu estava escutando o professor Roque falando sobre isso, não sobre as forças ocultas. O professor Roque não vai falar das forças ocultas. Mas ele estava falando sobre... Até esqueci agora o que eu ia falar do que ele estava falando. Ele estava falando do caráter, que nasceu de tudo por qualquer coisa, e aí você viu esse assunto, lembrando do professor. Esqueci, já eu lembro. Rússia e Turquia estreitam laços, grandes aliados, aproximação de conveniência, com certeza é conveniência, pula, pula, pula. Eles são farinha do mesmo saco, não se amam, mas se precisar trabalham juntos e se precisar se matam também. Normal. São aliados e também são concorrentes. Com certeza em algum momento vai dar ruim. Fora que um vem de uma herança comunista, o outro vem de uma herança islâmica. Apesar da Turquia ter entrado para um ocidentalismo, um secularismo, ele trouxe de volta todo o islamismo, né, dele para dentro da Turquia, que o Atatürk tinha tirado lá atrás. Então, mas enfim, vamos ler esse pedacinho aqui. Um dos principais motivos é que a Turquia tem ganhado cada vez mais influência na área central, porque é aquela ponte, né? Assinando diversos acordos de parceria econômica com ex-repúblicas soviéticas, mas agora o Putin precisa dele, então eles estão ali, né? Enfim. Problema. Controle sobre o Mar Negro é a questão para essa profecia. As divergências vão aumentar, com certeza. E eu diria o seguinte aqui embaixo, a Turquia é quase que um alien nessa região. Ela é uma ponte entre a Europa, que é um mundo ocidental pós-cristão, devia ter colocado aqui, e o mundo islâmico, que é islâmico mesmo, que está ascendendo, está cada vez mais forte e mais radical no Oriente Médio. O Erdogan, ele quer ser parte da União, acho que ele não quer mais ser parte da União Europeia. E os europeus morrem de medo porque se eles entrarem na União Europeia, isso quer dizer que abre a viagem, a migração, abre tudo. E aí vai ser mais um flood, mais uma enchente de muçulmanos na Europa e os europeus já estão apavorados com o que já tem lá. Né? Então, bem. O grupo dos 7. Vamos entender um pouquinho o que é o grupo dos 7 e o grupo dos 8. O grupo dos 7 é o grupo dos países mais industrializados do mundo. Quem são? Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e União Europeia está representada aqui também, que é um dos 7. Agora dá uma olhadinha aqui. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Japão. Tem algum governo de direita aqui?
O Japão? Alguém sabe do Japão? Estados Unidos? Imagina, Estados Unidos é esquerdista total. Não, ele tá, mas... Não, eles já não tá mais. O Canadá é tudo cria do Fórum Econômico Mundial. Esses países são as 7 economias mais avançadas, 7 economias mais avançadas do mundo. Representam mais de 64% da riqueza líquida global, o equivalente a 263 trilhões de dólares. Mais aqui para baixo, eles também representam 46% do PIB global. E aqui embaixo, em março de 2014, a Rússia foi expulsa do grupo após ter anexado a Crimeia ao seu território. E assim o grupo passou a ter 7 integrantes novamente. Então, a Rússia, ela era membro de um grupo de 7 economias mais avançadas do mundo. Não quer dizer que ela deixou de ser uma economia avançada, quer dizer que os amiguinhos rejeitaram. Ela saiu do clube, vamos dizer. Então você imagina todo o rancor do Putin com tantas coisas diferentes acontecendo. A OTAN violando vários princípios. Agora não estou defendendo ele, pelo amor de Deus, não vai dizer que a Márcia defendeu o Putin. Sangue de Jesus tem poder, se converte crente. Aí tem um outro negocinho chamado Grupo dos 20. Esses são um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais plus a União Europeia. Foi criado lá em 99, depois das crises financeiras da década de 90. O que eles querem? Favorecer a negociação internacional, integrando o princípio de um diálogo ampliado, levando em conta o peso econômico crescente de alguns países que juntos representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio mundial, 10% das nações têm toda a riqueza da terra. Isso é impressionante. E aí você fala que a polarização, essa discrepância, ela é aqui, ali. Não, ela é global. Só tem 20 nações que tem tudo. A África não tem nada, gente. Tem nação que a gente nem sabe o nome, nem existe aqui. Vamos dar uma olhadinha em quem são esses 20 chiques, ricos do clube dos Master? Vamos lá. Argentina, raios, já devia ter saído daí, né? Porque já faliu faz tempo. Jesus, o que ela está fazendo aí? Brasil, compreensível, o país mais corrupto e mais roubado da face da terra, porque tem muito ainda para ter, né? Então nós temos muito, a gente tem para dar e vender aqui. China, violador de direitos humanos, um dos maiores do planeta. Rússia, que está na guerra lá, não foi expulso desse clube ainda. Mas tá pra ser. Me disseram que não vai ser expulso de jeito nenhum aqui. Arábia Saudita, outro violador. Indonésia, outro violador. China, Turquia, todos violadores de direitos humanos. Mas isso não importa, porque a gente está falando de grana. E quando se fala de grana, que se lasque o resto. Que morram os outros. Vamos dar uma olhadinha nos membros, que bonitinhos eles. Olha que fofos. Esse aqui não devia mais estar aqui. Cria do Fórum Econômico Mundial. Cria dos quintos dos infernos. Sangue de Jesus tem poder. Cria do Fórum Econômico Mundial. Esquerdista até as tampas, esquerdista até as tampas, esquerdista, esquerdista. Ditador. Esse aqui tá pior do que o quinto dos infernos. Esse aqui. Cria do Fórum Econômico Mundial esquerdista. Cria do Fórum Econômico Mundial esquerdista. Cria de alguma outra coisa esquisita, muito endemoniado. Deve ser, coitadinho, porque é hindu, né? Vai saber o que tem aqui. E Indonésia. Ditador, provavelmente. Oi, salvou uma aqui. Não sei que pito toca. Também não sei. República da Coreia, tá mais um. O Putin, mais um ditador aqui, também cria do Fórum Econômico Mundial. Arábia Saudita, violador máximo de direitos humanos. África do Sul, não sei onde que está no momento. Turquia, ditador.
Cria do Fórum Econômico Mundial. Cria de alguma coisa, morreu, esqueceu de deitar, tadinho. Esquerdista. Esquerdista, crias do Fórum Econômico Mundial. Tem como dar bom aqui? Não tem como dar bom uma reunião dessas. Cá entre nós. Mas são os mais ricos do planeta. Ou seja, todas as riquezas do planeta estão concentradas no Fórum Econômico Mundial. Um lugar que quer ditar, numa próxima pandemia, todas as regras para todas as nações, apesar de eles não serem eleitos por nós. Nós não elegemos. E muitas nações já assinaram o acordo, entregando, no caso de uma pandemia e de uma situação de emergência, já passaram as rédeas para o Fórum Econômico Mundial, para a ONU. Que louco é esse que vendeu a sua soberania por um prato de lentilhas? Nem sei se prato de lentilhas vai ganhar. Porque agora com o ESG, não sei se é ESG que fala em português, é em português também. O que é mesmo? Environment Sustainability. São as regrinhas de sustentabilidade, os pontos. Você ganha pontos. Se você dirige menos, você polui menos. Se você consome menos, não sei o que. Se você, né? Como é que chama? É a agenda verde, mas você ganha pontos. Então agora isso vai fazer parte dos seus pontos. Se você vai poder comprar ou vender com base no seu comportamento que está sendo medido pelo tal do ESG. A gente deve falar isso no próximo seminário. Ele tem mais a ver. Muito bem, são muitos desses, então, crias do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, bom candidato para anticristo. Tem sempre candidatos, né? Tem vários candidatos por aí, mas nenhum deles ainda encaixa nos requisitos necessários, por enquanto, porque não é tempo ainda, por isso. G20 se prepara para a cúpula do climão. Eu acho que isso daqui é de Portugal, então deve ter umas palavras estranhas aqui. Guerra da Ucrânia impede que grupo chegue a consensos. Óbvio. Brasil herdará a presidência do bloco em crise. Que Deus os abençoe e tenha misericórdia da vida deles. G20, que reúne as maiores economias do mundo, prepara-se para enfrentar a cúpula do climão em Nova Delhi, porque esse vai ser o assunto da agenda verde, vai ser o clima. Mas está difícil, porque a guerra da Ucrânia contaminou todas as reuniões do Fórum Multilateral. Até agora, nos encontros preparatórios para a cúpula do grupo que ocorre, sei lá, em setembro, ninguém consegue chegar a consenso nenhum quanto a elaboração do documento final. Por quê? Porque a Rússia, com o apoio da China, não admite que se fale que ela é uma violadora de qualquer coisa nesses documentos, porque eles são santos, 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 e ninguém pode falar nada contra eles. Deus me livre de falar uma coisa contra a Rússia. Então não pode escrever isso no documento. Aí, os países do G7, que vão estar lá no G20, exigem que todos os documentos digam alguma coisa sobre isso. Afinal de contas, é um absurdo. É um absurdo que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Mas não é um absurdo o que a China fez no porto de Djibouti. Não é um absurdo o que a China faz com seus trabalhadores escravos. Não é um absurdo o que os Estados Unidos fazem com os seus próprios... com a abertura das suas fronteiras para entrar drogas, tráfico e tudo mais. Não é um absurdo as atrocidades que acontecem na Arábia Saudita, na Turquia, na Indonésia. Não é nada mais é um absurdo, porque agora vamos focar no Putin. Nós precisamos derrubar o Putin. Esse é o plano agora. Vai dar ruim. Eles não sabem nem se ele vai participar, mas disseram que não vão barrá-lo de participar. Os presidentes agora, se não me engano, são a Índia. E não vão barrar de jeito nenhum. Ele pode ir se ele quiser. Aí tem gente que fala, não vou, se ele for, eu não vou. Então vai. Uai. Eu me senti, quando eu estava lendo essa matéria, eu me senti como se eu estivesse lendo alguma coisa de escola, assim, de criança, sabe? Bem, vai, não vai, whatever. Aí, Nova Delhi, a Índia, não é signatária do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Vocês sabiam que eles querem prender o Putin?
Eles não querem prender o Lula. Puxa, que pena. Porque ele tá tão viajante, era tão boa essa oportunidade. Mas eles querem prender o Putin. Só que o Nova Delhi, onde vai ser na Índia. Então ele pode viajar para lá tranquilo, porque ele falou, aqui não tem esse negócio, porque eu não tô nesse tribunal penal internacional aí. Então pode vir para cá de boa. Bem, e assim vamos. Tem os BRICS ainda, né? Bom.